galerinha! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos sobre situações problema que envolvem MMC ou MDC, ou seja, mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum. E eu darei dicas para vocês identificarem quando é que uma situação está envolvendo mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum. Então vamos lá? Bom, aqui eu coloquei as primeiras 3 dicas para resolver o problema. A princípio, nós devemos analisar o problema, fazer a leitura e a interpretação do que ele está nos dizendo. Depois, nós vamos identificar ou investigar se é um problema que envolve MMC ou MDC. E como é que eu faço isso, professor? Bom, o probleminha ele já vem com algumas palavras-chave. É isso mesmo. Vocês vão ler e identificar quais as palavrinhas-chave que identificam se eu tenho um MMC ou um MDC. Por exemplo, quando é que eu tenho uma situação, um problema com MMC? Quando tiver a perguntinha assim, ó, de quanto em quanto tempo isso irá se repetir? Quando é que isso vai acontecer novamente? Quando estiver falando de períodos, de tempos e tiver essa frasezinha. Então, nessa situação, a gente tem um probleminha de MMC. E já no máximo divisor comum, no MDC, as palavrinhas dicas são menor número possível, maior número possível, maior quantidade possível. Quando eu estiver falando de dividir em partes iguais de maneira que eu encontre o maior número possível, a maior quantidade possível, certo? Depois que eu investiguei se o meu probleminha é de MMC ou MDC, então é só efetuar os cálculos. Então vamos à prática? Então vamos ao primeiro exemplo. Uma loja de tecidos deseja dividir 3 peças em partes iguais, de maior tamanho possível, de modo que não haja sobras. Qual o tamanho de cada uma das partes se as peças medem 150 metros, 120 metros e 60 metros, respectivamente? Bom, já fizemos a leitura, do nosso exercício, da nossa situação problema, e agora nós vamos investigar se ele é de MMC ou MDC. De que forma? Identificando as palavrinhas-chave. Então, nessa situação, nós temos a frase de maior tamanho possível. Assim, nós podemos analisar e verificar que esse probleminha é um probleminha de MDC. Portanto, nós devemos encontrar o MDC entre os 150, os 120 e os 60. Na aula passada eu ensinei para vocês como é que nós fazemos esse cálculo, certo? Nós precisamos dividir ao mesmo tempo os 150, os 120 e os 60 por um mesmo número primo. Aqui olhando a gente sabe que os 150, 120 e os 60 são números pares, portanto eu consigo dividir ao mesmo tempo os 3 números por 2. 150 por 2 dá 75. 120 por 2 dá 60. 60 por 2 dá 30. Aqui eu já não posso mais dividir por 2, porque o 75 não é par, certo? E lembrando que eu tenho que dividir ao mesmo tempo os 3 números pelo mesmo número primo. Nós sabemos que o 75, o 60 e o 30 são números que são divisíveis por 3, que é o próximo primo. Então vamos dividir por 3. 75 por 3 dá 25. 60 por 3 dá 20. E 30 por 3 dá 10. Aqui nós não temos nenhum número que é divisível por 3. Então, nós vamos para o próximo primo, que é 5, certo? E todos os números que estão aqui são divisíveis por 5. Então, eu consigo dividir. 25 por 5 dá 5. 20 por 5 dá 4. E 10 por 5 dá 2. Aqui nós temos o número 5 e o número 2 que são primos. Quer dizer que o 5 só divide por 5 e o 2 só divide por 2. Então, eu não tenho mais nenhum número primo que eu possa dividir os 3 números ao mesmo tempo. Isso significa que o meu cálculo de MDC acaba aqui.
Multiplicando os números que eu dividi aqui ao lado, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Isso significa, pessoal, que o maior tamanho possível que eu vou conseguir dividir os tecidos é de 30 metros. Entenderam? O exemplo 2. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção das 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Então lembrem-se que eu dei a dica para vocês de uma situação problema com o MMC, que ela vai estar sempre envolvendo período, tempo e vai ter a pergunta, quando é que isso vai acontecer novamente? Quando é que eles vão se encontrar de novo? Quando é que isso vai se repetir? Bom, então verificamos que essa é uma situação problema que envolve MMC. Quando a gente lê a frase, as máquinas receberão manutenção no mesmo dia quando, né? Ou quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Então, nesse caso, nós devemos encontrar o MMC entre 3, 4 e 6 dias. Na aula passada, nós também falamos do cálculo de MMC e ele é mais simples, pois eu devo dividir os números pelos números primos até chegar no 1. Então, o primeiro número primo que nós temos é o 2. 3 não dá para dividir por 2, eu repito ele aqui. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Eu ainda consigo dividir o número 2 por 2. 3 não dá, eu repito. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2 não dá, eu repito. Agora nós temos 3 e 3, então é óbvio que eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 1 já tinha chegado onde eu queria, então eu repito ele aqui. E 3 dividido por 3, 1. Bom, o meu cálculo de MMC acaba aqui porque eu cheguei nos 3 números em 1, certo? Multiplicando os números que eu dividi, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá, professora, mas o que isso significa? Isso significa que as máquinas vão receber manutenção juntas, né? A cada 12 dias. E se a última data que elas receberam manutenção juntas foi 2 de dezembro, quer dizer que elas vão receber juntas essa manutenção daqui 12 dias. Ou seja, 14 de dezembro. Certo, pessoal? Bom, eu espero que tenham gostado das dicas e da aula de situação problema com MMC e MDC. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!